Então, para senhores, apenas um complemento aí dos vídeos, continuando a responder aí, Trails in the Sky, e essa personagem Agathe, né, que o cara é absurdo, o cara só fala merda, impressionante. Então vamos lá. Eu percebo que a argumentação dele é uma argumentação que não tem tanta lógica impositiva. Ele não faz uma argumentação eventualmente lógica. E aí eu acho, inclusive, o próprio Joshua em algum momento critica essa personagem H, dizendo, não, mas é um mecanismo de defesa, mas não tem lógica, cara, porque você pode usar a lógica como instrumento de defesa também, não precisa necessariamente usar em positividade. Ainda mais em momentos em que não é tão necessário. Então vamos lá. Diz aqui uma outra personagem, Estel, em um momento que ela encontra ali uma antiga inimiga, e que essa antiga inimiga está presa e tal. E daí ela está presa muito em função do trabalho desse grupo de pessoas, dessa Estel e dos amigos dela, ali dos Bracers, né? E essa menina, que é a vilã que está presa, ela pega e fica xingando ali os outros, porque, vocês são muito ruins e tal. E daí a Estel fala assim, vocês estão presos, mas se você me xingar, faz você se sentir bem, então faz você se desestressar de alguma forma, continue xingando. Então, se aplicável à minha pessoa, eu não xingo para me sentir bem, eu xingo porque é cabível à circunstância, ou melhor dizendo, à pessoa, né? Eu acho que eu até já respondi isso no canal. Eu me sentiria muito melhor se eu não precisasse xingar, se os xingamentos não fossem cabíveis, né? Me sentiria muito melhor. Preferiria não precisar xingar, ou preferiria não xingar se eventualmente isso fosse, se eventualmente isso for, vamos dizer. Se fosse não, porque né? Se eventualmente isso for cabível à circunstância. Em algum momento o próprio Agathe, em algum outro momento ele fala, agora sim o Agathe, não a Estel, então ele diz assim, cara, vamos cair para trás. Se você cair para trás, você fica para trás. Então, diz Agathe, olha a contradição. Na mesma conversa, a outra personagem, Joshua, vem, acho que o Agathe não exatamente percebe, ali logo depois, ou talvez até um pouco antes disso, diz Joshua, que é um outro personagem da parte, né, do partido, diz assim, mas vale a pena ajudar pessoas. Então, se a pessoa caiu, eventualmente vale a pena ajudar também, né? Então não é exatamente por isso, né? Vale a pena ajudar pessoas. Claro, já vou estabelecer por que depende da circunstância. E mesmo quem fica para trás, dá para ajudar mesmo quem fica para trás. Já que vale a pena ajudar pessoas. Só que aquela coisa, não é... Nem sempre depende de ajudar pessoas, não porque as pessoas sejam ruins, é bom ajudar pessoas. Havendo, sim, normalmente as pessoas há características boas. Então vale a pena ajudar a pessoa. Só que aquela coisa, ajudar às vezes pode atrapalhar. Se eu eventualmente ajudar uma pessoa, e isso acabar significando que eventualmente haverá uma maior dificuldade na execuibilidade de uma atividade ao ministério, aí talvez não seja bom ajudar. Se eventualmente eu respondo uma coisa que eventualmente me acusam dentro de uma atividade específica, se eu continuo respondendo, pode gerar uma maior confusão, uma maior causa. Então depende da circunstância, depende da situação. Ajudar pode atrapalhar, se isso significar mais confusão na cabeça das pessoas. Sim, vale a pena ajudá-las. Mas e se eventualmente a pessoa não conseguir ajudar ou não conseguir responder? Vai haver confusão porque a pessoa não conseguiu responder? Olha a chantagem. Vamos lançar mentira aí, Alex. Se você responder, você vai aparecer bem pra caralho. Se você não conseguir responder, a galera vai ficar confusa. E aí? É isso que tá... No fundo é isso. Então, assim eu escrevi aqui, se eventualmente, se não conseguir, é um escândalo. Enquanto eu não responder... Eu não sei contar aqui. Enquanto eu não responder, eventualmente é um escândalo. Mas se eventualmente eu conseguir responder, também pode ser um escândalo, inclusive. Né? Pode ser um escândalo, até porque vai precisar... Pô, peraí, então o outro comentário estava errado. Até eventualmente eu conseguir responder, por exemplo, na semana seguinte, ou durante muito mais tempo, ou seja, durante, se o período for muito grande, eu já expliquei isso no canal, se o período for muito grande é confusão, já vão desconfiar de mim, se acreditarem na informação, porque ela foi lançada, estão se preocupando com a opinião alheia. Se eu não conseguir responder, acontece isso. Se eu responder na semana seguinte, já é um tempo também grande. E se eu não conseguir responder nunca, então sempre vão desconfiar de mim, quer dizer, olha o risco. Olha o risco. O cara tem que se manter em Deus para eventualmente ter a capacidade de eventualmente se defender para que não haja confusão ministerial, chantagem. Responder na semana seguinte. Eventualmente poderiam acreditar em qualquer tipo de acusação contra a minha pessoa. Há a possibilidade de se crer nisso. Né? E podem acreditar contra mim durante um bom tempo. Próximo argumento. No jogo edito, para eventualmente cuidado, mexer com eventualmente um cara ali, que é um engenheiro que nos ajuda, né? E que ele eventualmente manda, e daí ele manda ali, fez ali
uma área específica, um container específico com o objetivo de esconder as pessoas da parte. Pode ser que nenhum desses argumentos seja contra mim, mas não importa, estou me apropriando caso o argumento seja utilizado. O jogo é dito para eventualmente ter cuidado, para ter cuidado ao mexer com um determinado engenheiro, porque eventualmente o cara é esperto e poderia eventualmente causar algum tipo de prejuízo na sua vida. Então vamos, olha lá. Então, só porque eventualmente o cara é esperto, né? Aqui eu estou fazendo uma paráfrase com várias pessoas que eventualmente foram espertas na minha vida. Só porque é esperto, mais ou menos. Se fosse realmente esperto, precisaria repetir informação. Ah, não, alarme. Alarme falso. Em relação ao ministério, esse argumento do alarme falso é falso. O próprio argumento do alarme falso é falso. Porque já se estava trabalhando com a questão profissional antes. Então não houve alarme falso. Esse argumento foi trabalhado mais de 2 vezes, inclusive. Como alarme falso, se ele foi trabalhado algumas vezes. Que alarme falso é esse, né? Então depende do momento. Preciso repetir informação do meu portfólio? Então, no fundo, não é tão esperto assim. Se fosse esperto, só traria informações novas, né? Inclusive, eu mesmo daria legitimidade. Repetir informação não é esperteza. Em meu caso, alegou-se que o retorno ou saída de atividade inclusive na minha tentativa de retornar, causamos ali um alarme falso. Mentira, eu falei isso no vídeo ali acho que do Velho Fanático Tricolor. Mentira, porque quando eu fui pesquisar na Bíblia, diz que o alarme não era falso. Diz que eventualmente iria haver, diz que havia armadilha. Não, fizemos aqui, vamos montar um alarme falso para o Alex acreditar e para o Alex não retornar para o ministério. Mentira! Mentira porque a Bíblia falou que era armadilha. Então havia mancomunação. Não, mas nós estamos aqui enganando as próprias pessoas. Não, então, os próprios colegas. Não, porque a Bíblia falou que era armadilha. Falou que haveria armadilha se eventualmente houvesse a tentativa de retorno ministerial e eventualmente eu conseguisse, porque eles iriam dizer que por causa da acusação eu saí, então foram eles que salvaram. Seria uma plausibilidade argumentativa. E eu provei que não, porque exatamente a Bíblia tinha dito a possibilidade de armadilha, e mesmo dentro do próprio ministério eu poderia sair, poderia acontecer alguma coisa ruim, eu poderia sair. Então não havia necessidade de alguma intervenção prévia em relação a isso. Ah, mas ele viu que era armadilha. Não, mas então, eu não vi que era armadilha por causa do argumento desses caras, que também deu para ver. Mas a Bíblia anunciou isso, que eventualmente havia ali, não digo nem possibilidade, mas até a própria certeza de aplicação de armadilha, mas eu iria verificar isso no momento, se eventualmente fosse uma armadilha. Então, não tem nada a ver, né? Nós só vamos como assim. Porque o que aconteceu? Eles queriam que eventualmente ter salvo por eventualmente terem me feito sair da atividade. Não, porque eu descobri os mandamentos sozinho. Então ele falou, não, vamos fazer ele retornar para a atividade de novo para a gente dizer que ele vai ser salvo pelo nosso próprio argumento. Então a gente vai lá e vai causar uma dificuldade e a gente vai dizer que ele foi salvo. Não. Inclusive não, porque se eventualmente eu obedeço os mandamentos, não aconteceria nada dentro da atividade. Então não... nós fizemos ele descobrir que ele tinha um comportamento insuficiente. Não, eu sabia que havia possibilidade de haver um comportamento insuficiente. Tanto que foi aquilo que eu falei. Não, eu fui, independentemente de saber se eu obedecia os 10 mandamentos, porque a Bíblia estava dizendo para ir. Eu não precisei disso para descobrir, né? Então isso não é verdade. Então, sair da atividade em alarme falso seria um alarme falso ali as perseguições que eu recebi na tentativa de atividade. Mas como? Depois eu fiquei sabendo, até para mim antes de vocês falarem, eu fiquei sabendo que havia armadilhas na atividade. Como? Então, primeiro, eu já fiquei sabendo disso antes. No momento da tentativa ministerial, eu sabia que nem sempre havia obediência sucessiva dos mandamentos, mas eu sabia disso. Se eu percebesse que havia alguma coisa errada no ministério, eu sairia. E tinha. Não, mas nós causamos um alarme falso. Olha, então, esse argumento do alarme falso, de novo, ele é falso. Porque, na verdade, se eu retornasse ao ministério, eu iria continuar lá a sucessão, porque era uma armadilha.
iria haver mais argumentos para eu sair do ministério. Ou seja, já era uma armadilha, mas eu sabia disso. Eu sabia que havia o risco. Se eventualmente eu tivesse uma... Aí que tá, se eu obedecesse mesmo a maioria dos mandamentos, eu poderia eventualmente ter uma proteção espiritual. Tive uma proteção espiritual, mas foi difícil. Aí eu percebi que era armadilha. Não, mas nós salvamos. Não, mas então, eu percebi que era uma armadilha dos caras. Mas eu percebi isso sozinho. Não, mas era um alarme falso. Então, não, porque a Bíblia falou que ia continuar. A Bíblia falou que não era algo isolado. Por exemplo, se eu continuo no ministério, eu continuo a armadilha. Para ele dizer, ó, ele vai sair do ministério por argumentação. E aí, eventualmente, eles estariam gerando supostamente a salvação. Não, porque eu percebi que isso poderia acontecer. E que eu seria protegido, mas seria muito difícil. Eu falei, eu vou evitar. Nós salvamos? Não. Vocês não salvaram. Então, ó, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que haveria armadilha. É que haveria armadilha, segundo interpretei. Ou que poderia haver, ou que seria sucessivo. Então, a Bíblia deu essa ideia antes. Não, nós citamos. Mas a Bíblia já deu essa ideia. Eu já tinha verificado a possibilidade. Não, mas não ia continuar. Era um alarme falso. Então, não, a Bíblia não falou que era um alarme falso. A Bíblia diz que havia armadilha justamente. Eles fizeram lançar dificuldade para que depois eles sejam caracterizados como salvadores. Ó, vamos fazer ele voltar para a atividade, porque daí a gente coloca alguma dificuldade nesse ministério. Para ele eventualmente sair, a gente vai pagar de salvador. A própria armadilha serviria, no fundo, como salvação para que as pessoas saíssem. Para que eu saísse da atividade, uma vez que isso simbolizaria a salvação. Mas isso é uma mancomunação. Que humildade é essa? Né? Humildade. É isso. Não é isso que aconteceu. A possibilidade de armadilha eu sabia, desde antes. Depois, quando eu tento retornar ao ministério, confirma a questão da armadilha. A Bíblia disse isso, eu não precisei... É contraditório. Vamos forçar a hora que retornar para a atividade. A Bíblia estava dizendo para retornar. Eu retorno com argumentos bíblicos, com a questão dos filhos espirituais e tal. Percebo que a armadilha, que é uma possibilidade grande e que efetivamente ocorre ali a armadilha. Como eu saio por causa da armadilha? Não, nós salvamos o Alex, porque ele saiu porque nós colocamos a armadilha. Ele saiu porque nós colocamos. Então, se a gente coloca a armadilha, a pessoa percebe, somos nós que estamos salvando. Não é ele que percebeu sozinho. Não é eu que percebi a armadilha. Então, essa é a questão. Eu sabia que haveria a possibilidade de armadilha. E aí, de qualquer, eventualmente, nação que esteja eventualmente envolvida nessa circunstância aí. Mas pode haver armadilha de uma ou outra nação, mas tudo em uma combinação. Nós precisamos enganar aqui os nossos, no caso, os amigos deles, né? Precisamos aqui enganar um pouco como é que é? As nações com as quais estejam trabalhando junto. Não, mas então, não, cara. Porque isso tudo foi avisado. Vocês estão tentando avisar aquilo que a Bíblia já tinha alertado. Lógico que eu percebi que havia possibilidade de armadilha antes. E no momento específico em que ocorre qualquer tipo de armadilha, eu falo, não, vou dar um back-off, vou para trás, porque não vou recuar, porque há possibilidade de armadilha. Então tá errado isso. Não, nossa, mas eu já sabia que tinha possibilidade de armadilha. Não tem, cara, não existe isso. Então, posso dizer, mas não vejo essa salvação, essa falsa salvação com que eles exatamente estão dizendo. Ou seja, eu saio do ministério, eu descubro os mandamentos sozinho. Não, nós salvamos. Não, porque eu descobri que era errado sozinho. Eu saí sozinho. Do ministério por perseguição injusta. Então, já teria sido salvo lá antes porque fui perseguido. Mas a perseguição não gera essa salvação. Não é nem o conhecimento dos mandamentos. Fui eu que não concordei com o ministério. Então, eu me salvei por eu não concordar com o jeito que o ministério é executado. Eu me salvei nesse sentido. E a mesma coisa, quando eu percebi que havia armadilha, eu falei, opa, não, mas no fundo nós fizemos aí tem duas possibilidades. Ou essa armadilha foi feita só para aquele momento específico para não retornar ao ministério, mas a Bíblia diz que continuaria havendo armadilha. Ou eles fizeram armadilha que seria sucessiva, para depois dizer, se ele sair do ministério, nós salvamos. Porque se ele está com medo da armadilha,
É porque nós estamos salvando, porque haverá outras dificuldades no ministério, então nós estamos salvando. Mas eu não poderia sair da outra dificuldade sem precisar fugir da armadilha de vocês? E outra, a armadilha de vocês seria sucessiva. Justamente para fazer sair do ministério, para dar a impressão, nossa, nós salvamos a pessoa. Então é isso, eu não concordo. Acho que não, acho que em todas as situações, ou Deus me salvou, ou eu me salvei, porque consegui antecipar, né, a questão da armadilha. Então, não vejo isso daí, não. Acho que não tem nada a ver. Acho que não pisotear em cima de mim, sou eu que percebi. No primeiro caso, e no segundo caso de uma maneira um pouco diferenciada, mas percebi também. Então, é isso aí, valeu. E Deus é bom.